Oiê, tudo bem? Eu sou o Augusto e você está no canal do Curador Ancestral. Hoje, gente, o tema do vídeo está muito especial porque é um tema que eu quero sempre trazer aqui para vocês. Já era o meu intuito desde que eu voltei com o canal e hoje eu já vou começar trazendo esse tema aqui para vocês, porque é algo que eu quero ir colocando aqui gradativamente, mas sempre ter vídeos relacionados a isso, tá? Hoje eu vou indicar para vocês dois livros de tarô, tá? Para você que já tem o conhecimento das cartas, para você que já estuda, para você que já joga tarô, né? Esses dois livros que eu vou indicar para vocês não é livro para iniciante, tá? Eu vou trazer um livro aqui para um vídeo aqui para falar sobre livros para quem está começando no tarô, mas esse daqui em específico é para quem já tem um pouco de conhecimento sobre o tarô e quer aprimorar, né? Aprimorar a sua jogada, aprimorar o conhecimento das cartas de tarô. Esses dois livros que eu vou indicar para vocês são livros intermediários, tá? No termo de dificuldade de entendimento, tá? Por quê? Porque eles vão aprofundar e vão dar uma visão para vocês é, além do que os livros básicos ensinam, além do que os cursos básicos ensinam para vocês. E esse aprofundamento é muito importante, porque quanto mais você se aprofunda na ferramenta que você trabalha, ou que você usa para você, para o seu próprio autoconhecimento, mais você entende ali o que as cartas estão querendo te dizer, qual é a mensagem da espiritualidade ou a mensagem das cartas para você. Quanto mais você se aprofundar, mais você vai ficar craque nas suas leituras, tanto para você quanto para os seus consulentes. Então, gente, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, porque esse vai ser o primeiro de muitos vídeos que eu vou trazer indicação de livros aqui para vocês, principalmente no tema que diz respeito a tarô, bruxaria e também autoconhecimento. Então, se liga nesse vídeo, que esse vídeo está demais, tá bom? Gente, como eu disse para vocês, eu vou falar de dois livros, tá? Um, eu acredito que seja também do termo mais fácil de entendimento, e o outro já é um pouquinho, não é difícil, mas é um pouco mais aprofundado, porque o autor é um autor que estuda bastante. Não que a primeira não seja, gente, mas a primeira eu não conheço, tá? Do segundo autor eu tenho bastante livro dele, tá? O primeiro livro que eu vou indicar para vocês aqui é O Viajante Solitário. Eu vi esse livro aqui no meu Instagram, quando eu estava rolando meu feed, acho que uns 2 anos atrás. É um livro fino, não é um livro muito grosso, tá? Título do livro: O Viajante Solitário, Os Ensinamentos do Tarô, Arcanos Maiores, tá? A autora é a Ana Mirabel, tá? E a editora são Folhas de Luz, para você que quiser adquirir. O que é interessante nesse livro aqui, tanto nesse quanto no outro, por isso que são livros intermediários. Aqui você não vai encontrar um significado da carta como são nos livros básicos, tá? Aqui ele vai explicar a jornada arquetípica dos arcanos maiores. Então ele vai começar lá no louco e vai até a carta do mundo, tá? Explicando de uma forma como se fosse contando história, sabe? Como se fosse colocando acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia, e através desses acontecimentos vão sendo as cartas do tarô, sabe? E aí aqui é muito legal, porque tem esse livro aqui, ele tem o próprio tarô, depois foi lançado com as imagens que são mostradas aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é a carta da força, tá? Aí mostra um exemplo aqui, a carta da força. Aqui tem, né, até algumas palavrinhas-chave, que são as chaves de abertura para você se tocar sobre o que aquela carta significa, tá? E aí, a mensagem que quer passar aqui para vocês e quer trazer esse aprofundamento é a continuação da história, porque a história começa na carta do louco, né? Que a pessoa se joga lá no mundo, tá? E tem um nome aqui, né? Esse personagem aqui, que nada mais é do que o louco, ele tem um nome, e aí ele se joga e vai indo, gente. E aí fala que se jogar, começa lá na carta do louco, aí vai explicar quando sai a carta do louco, o que ela está querendo dizer no nosso cotidiano. Então, por isso que é muito interessante,
Porque quando a gente olha nos outros livros que fala somente de palavra-chave e alguns significados breves da carta, a gente entende aquilo, mas quando abre um jogo que está falando de trabalho, de amor, de saúde, a gente fica um pouco perdido, porque a gente não entende o que aquele arcano está querendo dizer naquele contexto da nossa vida, né, da nossa vida moderna. E esse livro aqui, ele é bem moderno, né, ele conta uma história bem moderna, e ele vai falando, né? É Mateu o nome desse personagem aqui, o louco, né? O personagem principal. Eu li aqui atrás agora, tá? E aí vai contando a história desse personagem aqui, e cada etapa que ele vai passando na vida dele vai sendo um arcano do tarô. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você quer devorar esse livro aqui, que é pequenininho, para você entender o que vai acontecer com ele. E o que eu acho muito interessante é que no final da jornada, no final da história aqui, que chega lá na Carta do Mundo, e ele chega em algum patamar, eu não vou dar spoiler para vocês, porque eu quero que vocês leiam, é, é a simbologia da Carta do Mundo, né? Porque muita gente chega lá na Carta do Mundo e fica acreditando que chegou lá, acabou e fim de ciclo. É a finalização de um ciclo, mas a vida continua, né? E é muito legal isso daí, gente. Como eu disse para vocês, a gente indo colocando acontecimentos da nossa vida dentro do contexto do que está sendo ensinado aqui, tá? E aí a gente se aprofunda dentro dos arcanos através da história aqui, né? Através da história que está sendo contada aqui. Então, eu acho que esse daqui, ele é o primordial. Ele é bom você começar a ler esse daqui primeiro, depois você ir no outro, porque o outro é mais aprofundado, como eu disse para vocês. Então, é um livro que eu super recomendo para você que quer aprofundar sobre o conhecimento do tarô e entender que o tarô é uma jornada arquetípica, que começa lá no louco, termina lá no mundo, e você vai entendendo como que vai decorrendo a história e trazendo esse contexto para a nossa vida, tá? Para os nossos acontecimentos, para a sua leitura ficar boa. Então, eu recomendo muito esse livro aqui. O outro livro que eu recomendo para vocês, que tem a mesma pegada, tá? Vai falar dos 22 arcanos maiores. Aqui você não vai ter explicação dos 22 arcanos menores, tá? Não vai falar dos arcanos menores dentro desses dois livros, por quê? Porque aqui, como eu disse para vocês, ele vai falar da jornada arquetípica dos arcanos maiores, tá? A jornada arquetípica, que não sei se vocês já ouviram falar, que é muito importante para quem estuda tarô, ela acontece do arcano louco ao arcano mundo, assim como eu disse para vocês. E ela não está dentro dos arcanos menores, por isso que é um sistema de cartas que está dividido entre arcanos maiores e arcanos menores, tá, gente? Só para dar uma contextualizada para vocês. Então, vocês não vão encontrar nem significado, né? E nem a jornada dentro dos arcanos menores, porque não tem nem jeito, né? Então, arcanos maiores. E aqui, gente, esse outro livro que eu quero indicar para vocês é O Tarô e a Jornada do Herói. Esse daqui, quem estuda tarô já deve ter visto, já deve ter ouvido falar, já deve ter pelo menos visto essa capa aqui, tá? Tarô e a Jornada do Herói, a chave mitológica para compreender a estrutura simbólica oculta nos arcanos maiores. O escritor, né, desse livro aqui é o Ayo Banzaf. Eu adoro esse escritor e eu tenho muitos outros livros dele, tá? Porque ele traz um ensinamento, ele traz uma compreensão dos arcanos muito boa, tá? Ele traz voltado para o aspecto da psicologia, né? Do autoconhecimento, da expansão de consciência, que é a forma que eu gosto de trabalhar com o tarô, né? E é um livro que, como eu disse para vocês, ele é um plus a mais desse daqui, tá? É um livro que fala dessa jornada, só que não conta uma história como nesse daqui. Esse daqui é uma história desse personagem. Aqui não. Aqui ele faz correlações com a mitologia. Por isso está escrito aqui, ó, a chave mitológica para compreender. Então ele vai citando personagens da mitologia grega, da mitologia nórdica, né? Dentro dos ensinamentos aqui dos arcanos. E o legal desse livro aqui é que ele tem assim, ó, até imagens artísticas de algumas representações, tá? E é um livro, gente, colorido, tá? Ó, ele tem a imagem do arcano aqui, e aí ele vai falar, olha, bastante coisa. Eu achei muito interessante isso daqui. Vai fazer bastante coisa, fazer correlação com outros arcanos, por conta da onde está dentro da jornada. E no final de toda a explicação de todo o arcano, ele tem uma tabelinha aqui, tá? Eu adoro tabela, gente. E o Ayo Banzef também. Todos os livros dele têm bastante tabela, tá?
E aí ele traz essa tabela aqui como se fosse um compilado, né? Um resumo. Aí ele traz o arquétipo do arcano, qual é a tarefa do arcano, o objetivo, o risco do arcano e a disposição íntima. Então, eu acho assim muito incrível. Olha aqui o do louco, né? Uma coisa que eu acho bem interessante. É disposição íntima, presta atenção. Aventureiro, curioso, certeza instintiva, franqueza surpreendente, alegria, de viver, né? O desejo de tentar alguma coisa. Então, ele vai trazendo aqui algumas palavras que faz a gente pensar sobre o arcano, né? Fora todo o contexto que ele ensina aqui antes, tá? Então, tem arcano que é mais comprido a explicação, tem arcano que é menor. Eu vou falar para vocês, é um livro assim, para quem já conhece, para quem já estuda, já é um livro complicado, então não é um livro para você sentar assim, ah, vou devorar esse livro. Não, você tem que ler com calma, né? E absorvendo aquilo ali. Se for preciso, ler de novo aquele arcano, né? Grifa algumas coisas, eu sempre grifo, né? As coisas assim que eu acho mais importante, sempre coloco, não vai dar para ver, né? Mas uns risquinhos aqui, qual parágrafo que eu acho mais importante. Eu acho esse livro aqui excelente, ele ajuda assim a gente ter uma visão das cartas bem diferente do que a gente vê aí nos livros convencionais. E como eu disse para vocês, o que eu achei interessante é que no final ele traz, como eu disse para vocês, da questão das figuras mitológicas. Ele fala da mitologia e se existe uma arte referente àquela mitologia, ele traz essa arte aqui colorida para a gente entender. É muito legal, tá? É muito bom. E como eu disse para vocês, no final sempre tem essa tabelinha resumindo o arcano, comparando com outros arcanos. Gente, esse livro aqui ele é muito rico, tá? É um livro de estudo, de aprofundamento. Eu falo assim que ele é um livro intermediário de meio para avançado, porque ele traz muitos ensinamentos especiais para a gente, tá? Diferente desse daqui, que conta a história, mas que fala dessa jornada arquetípica, esse daqui ele vai fazendo correlação com os mitos, tá? E também os arquétipos das cartas, né? Que é muito importante essa compreensão, esse ensinamento, né? E ele vai trazendo, vai linkando. Gente, isso daqui, ó, é vida, é vida. E fica de olho que sempre na Amazon ele tá na oferta, tá? Eu deixei ele no meu carrinho por um bom tempo, e na hora que ele entrou em oferta, não paguei caro, ele entrou na promoção, tá? Então, desse daqui, que é da Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem se está na promoção ou não, e eu vou tentar colocar o link desse daqui. Eu não sei se eu consigo, porque acho que na Amazon não vai ter, mas se tiver, eu coloco também o link dos dois para vocês adquirir. São dois livros, como eu disse para vocês, excelentes, mas para quem já estuda tarô, tá? Principalmente esse daqui, tá? São livros maravilhosos, tá bom? Então, se você quer adquirir um conhecimento a mais, um aprofundamento dentro dos arcanos, esses dois livros vão ser excelentes. Para você que gosta de ler história, né, gosta de ler contos, esse livro aqui vai ser muito facinho, tá? E vai trazer uma compreensão dos arcanos, isso é muito interessante. E para você que gosta de mitologia, vai amar o livro do Ayo Banzef, que é muito interessante, tá? Essa foi a recomendação de hoje para vocês. Fala aqui para mim se vocês já conhecem esse livro aqui, se vocês já leram, né? Compartilha com seu amigo tarólogo, com quem você sabe que gosta de tarô. E eu vou deixar o link dos livros aqui embaixo para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, de dar o like aqui no vídeo, porque isso é muito importante e me ajuda muito, tá bom? Ó, um beijão e até o próximo vídeo.